Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você mais uma vez e com a sua família. Amém? Hoje já é a metade da nossa semana de oração. Nos restam ainda mais 4 mensagens para concluirmos essa nossa semana com o tema Exilados. Nós já tratamos sobre vários assuntos importantes. Já falamos sobre os conselhos que Deus nos dá a nós que vivemos em exílio. Vimos também a respeito do tema, do assunto da liberdade. O que o Senhor pensa a respeito desse tema, de acordo com a visão bíblica sobre liberdade. Ontem nós falamos um pouco sobre família. E nós vimos o que Deus espera também de nós como cristãos, nesta jornada, em nosso exílio, com tantos desafios, tantas visões de mundo diferentes, o que o Senhor espera de nós como cristãos nesta geração, vivendo nesta grande Babilônia. E o nosso tema de hoje, queridos, eu acredito que talvez seja um dos maiores dilemas da vida, não só de um cristão, mas de qualquer ser humano neste mundo, que é o dilema do sofrimento. O título da mensagem de hoje é Se Deus é Amor, porque a minha esposa teve câncer. Eu gostaria de levar vocês junto comigo, portanto, a refletirem sobre esse assunto que não é nada fácil. Obrigado. Mas que nós precisamos falar sobre ele, porque tem tudo a ver com a nossa jornada exilados aqui neste mundo. Portanto, antes de nós abrirmos as Escrituras, eu quero aproveitar, até tinha esquecido de saudar os amigos também que nos acompanham aí pela internet. Eu já dei uma olhada, não sei se vocês viram no vídeo de ontem, nós já tivemos um número maior, inclusive, do que a noite anterior. Então, eu quero incentivá-los mais uma vez a fazer aquilo que pedimos que fizessem ontem à noite. Ajudou bastante. Deixe aí a sua curtida, o seu comentário e compartilhe este vídeo também com os grupos de WhatsApp da família, da igreja, dos seus amigos, para que eles sejam abençoados com a mensagem de hoje, mais uma vez. E a nós que estamos aqui, e a vocês que nos acompanham também, nós vamos orar agora, fechar os nossos olhos e pedirmos a orientação do Espírito Santo para a mensagem desta noite. Querido Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui em Tua casa. Obrigado pelo privilégio de encerrarmos mais um dia de trabalhos. É provável que alguns de nós, cansados pelas atividades do dia, mas o Teu Espírito, de alguma forma, nos convenceu a estarmos aqui. Nós não viemos, mais uma vez eu digo, para assistir um show, mas viemos no desejo de sermos alimentados pela palavra do Senhor. É um tema muito sagrado, um tema difícil, um tema que seguramente nós não vamos sair daqui com todas as respostas que desejamos, mas nós precisamos parar e refletir sobre ele, porque vivemos nessa terra e nós sentimos que esta terra é um projeto que parece que alguma coisa está errada, porque nós estamos aqui, o nosso desejo era viver para sempre, porque nós não gostamos de sofrer, nós não fomos criados para sofrer, mas o sofrimento, a dor, faz parte da realidade do nosso exílio. E nós precisamos deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Ministra, portanto, Senhor, a nossa vida nessa noite, que esse púlpito seja ungido pelo Senhor, e daqui deste lugar, que o Senhor distribua à Tua igreja o pão da vida, o maná do céu, que é a palavra do Deus eterno e todo-poderoso. Inclina os Teus olhos sobre este lugar. Visita-nos mais uma vez e envia uma medida especial do Teu Espírito Santo, porque Deus, eu reconheço as minhas limitações. Eu posso falar, eu posso pregar, eu posso me preparar, eu posso orar, mas eu não posso de maneira alguma penetrar onde apenas o Senhor é capaz de penetrar, que é nos corações dos seres humanos.
Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo esteja agindo não apenas neste lugar, mas também dentro do nosso coração e da nossa vida. Esse é o meu desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós vamos então começar a mensagem desta noite lendo dois textos. O primeiro deles, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Se quiser deixar os dois já abertos para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios 12, 10. E o próximo será Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 3. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 10, que diz assim: pelo que sinto prazer, volto a repetir, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Agora vá comigo para a carta de Tiago, o capítulo 1, versos 2 ao 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, volto a repetir, grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Meus amigos, eu não sei para vocês, mas ao ler os textos que acabamos de ler, eles me causam estranheza. Me causam até uma certa dificuldade de acreditar que a experiência mencionada aqui possa ser a experiência de seres humanos reais. Porque eles desafiam a própria lógica da vida. Nós não fomos criados para sofrer. Nós evitamos o sofrimento, e isso pode ser comprovado até por momentos diários de dor, um machucado, um momento onde nós somos feridos por um descuido e o corpo naturalmente ele evita aquela ação que causa a dor, que causa o sofrimento ou a tristeza, porque nós não fomos criados para sofrer. Então, ao ler os textos que nós acabamos de ler, eles parecem contradizer a experiência dos seres humanos, da vida. Falar em sofrimento já é um assunto difícil. E é mais difícil ainda nós convencermos as pessoas de que é possível ter alegria em meio à dor, ou ter prazer, como diz o apóstolo Paulo, nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades e etc. Especialmente quando nós consideramos que vivemos em uma geração que aprendeu que o sentido da vida é o prazer. É o que muitos pensadores vão chamar de hedonismo. O hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. São pessoas que fazem do prazer o sentido da vida. É preciso dizer que ter prazer não é problema nenhum. Deus nos criou, inclusive, com os hormônios que causam em nós a satisfação, o prazer. Quando eu corro, eu tenho prazer. Quando nós comemos, nós sentimos prazer. O problema não está com o prazer. O problema está com uma geração que deslocou o prazer para áreas erradas da vida. E eu já disse aqui ao longo desta semana, e repito uma frase que disse a vocês, para que nós não deixemos que a nossa felicidade dependa de algo que podemos perder. Porque este é o problema dos seres humanos.
é acreditar que o prazer depende do sexo, das bebidas, do futebol, dos relacionamentos, do trabalho, da política, ou seja lá do que for. Inclusive, isso é tão sério que igrejas, e uma das maiores igrejas do Brasil, o slogan da igreja diz assim: pare de sofrer. Porque até mesmo os cristãos, ou muitos cristãos, passaram a entender que o sofrimento é sinônimo de maldição. Toda pessoa que sofre, isso é um ensinamento, inclusive, que faz parte da teologia da prosperidade. Se você sofre, se você é pobre, se você está padecendo dificuldades e aflições, isto é uma prova de que você está debaixo da maldição de Deus. Porque o cristão de verdade, quando ele ama a Deus, quando ele obedece a Deus, ele é próspero. E eles confundem prosperidade com prosperidade material, prosperidade física, material e etc. Isso é tão verdade que a própria escatologia, baseada na visão da teologia da prosperidade, vai dizer que os cristãos que esperam o arrebatamento serão retirados daqui deste mundo antes da tribulação. Porque o cristianismo, na sua maioria hoje, entende que o sofrimento não combina com um cristão que serve verdadeiramente a Deus. Nós poderíamos trazer até aqui para a nossa discussão um dilema muito antigo que é chamado de dilema de Epicuro, onde ele faz uma espécie de paradoxo, apresentando algumas impossibilidades baseado na crença teísta, especificamente aqui falando de nós cristãos, na crença em Deus. Ou seja, se Deus é bom e Ele não elimina o sofrimento porque Ele não pode, isto significa que Ele não é todo-poderoso. Mas se Deus é todo-poderoso e Ele não dá um fim ao sofrimento porque Ele precisa permitir que o sofrimento se prolongue por razões teológicas que entendemos, então significa que Deus não é bom. Isso é um dilema. E quando nós olhamos para os textos que lemos ao começo da mensagem, nós podemos, a partir deles, já pelo menos começar com uma conclusão, que é estranha, mas ela é bíblica. Se nós cremos que o sofrimento não é provocado por Deus, pelo menos os textos nos levam a concluir que ele é instrumento de Deus. E isso pode parecer difícil para nós. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a história do apóstolo Paulo, e nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que ele tinha prazer nas angústias, nas aflições. Queridos, Paulo não escreveu isso como um filósofo de botequim. Ele não escreveu o que nós lemos ao começo da mensagem como alguém que está na escrivaninha da sua casa teorizando sobre a vida, não. Você sabe que Paulo traça uma lista de sofrimentos e de dores nas suas cartas, ou seja, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Lista, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia e chegou em Roma preso e algemado. E este Paulo diz que tinha prazer no sofrimento. Agora é mais interessante, porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, esse homem tinha uma vida boa, uma vida tranquila. Era um fariseu dos fariseus, como diz ele. Só que, numa experiência a caminho de Damasco para matar cristãos, você sabe que Paulo teve uma grande experiência com o Senhor Jesus. E ali então, Paulo fica cego e Deus conduz as coisas de tal maneira que Paulo é recebido na casa de um cristão, na rua direita da região onde Paulo se encontrava, e Deus se manifesta de forma sobrenatural para um outro cristão chamado Ananias.
E ele diz: Ananias, eu quero que você vá até uma casa que fica na rua direita, porque ali está um servo meu que está cego, e eu quero usar a sua vida para que você abra os olhos dele em nome de Jesus. E Ananias responde a Deus dizendo: amém, eu vou. Senhor, mas como é o nome deste a quem o Senhor deseja operar tão grandioso milagre? Ele diz: o nome dele é Saulo. E Ananias responde: Senhor, pera lá, eu conheço esse cara, e esse cara persegue e mata cristãos. E sabe o que Deus diz para Ananias? A resposta de Deus é pedagógica, está em Atos capítulo 9, versos 15 ao 16. Atos capítulo 9, versos 15 ao 16, Deus responde a Ananias dizendo o seguinte: vai, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido, para levar o evangelho aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, este texto prova a minha tese, de que se por um lado o sofrimento não é causado por Deus, ele é instrumento de Deus. E meus amigos, eu não sei para vocês, mas eu me pergunto por quê. Por que Deus escolheu o sofrimento como parte da sua pedagogia na vida dos seres humanos? E a situação é difícil, porque certa vez eu ouvi alguém dizer que o sofrimento é o professor mais implacável que existe. Aqui nós temos, se eu não me engano, o Darlison e a sua esposa são professores, não são? E geralmente, quando lecionam, eu imagino que vocês aplicam a disciplina e dão a prova depois, não é assim? Geralmente o que acontece, normalmente. Só que o sofrimento é um professor tão implacável que primeiro ele dá a prova, para depois vir a lição. E às vezes a lição nem chega, ou quando chega, chega muito tarde. Por quê? Por que, por exemplo, tem algumas pessoas por quem a gente ora na igreja, e nós fazemos campanhas de jejum e oração, e a pessoa é curada de maneira sobrenatural, e nós fazemos questão de trazer a pessoa à igreja, e o testemunho é dado, e nós dizemos: amém, Deus seja louvado, a vida dessa pessoa é uma bênção. Mas tem outras pessoas por quem a gente faz as mesmas orações, os mesmos jejuns, e Deus simplesmente escolhe não curar. Por quê? Ontem, por exemplo, quando eu acabei o meu sermão, uma irmã que estava presente aqui na igreja, de maneira muito bondosa e justamente para tentar motivar a minha fé, foi conversar comigo, dizendo que ela e o esposo estavam impossibilitados pela ciência de terem filhos. Só que acima de todas as improbabilidades científicas, eles resolveram descansar e entregar a fertilidade deles nas mãos de Deus. E ela me apresentou o seu filho aqui dentro da igreja ontem, que hoje, se não me engano, está com 12 anos de idade. Mas por que tem pessoas que oram, e talvez isto aconteça comigo, que fazem as mesmas orações, que clamam a Deus da mesma maneira, depositam a fertilidade nas mãos dele, e a resposta de Deus para você ou para mim é não? Por que, por exemplo, e eu nunca me esqueci dessa experiência, uma irmã da igreja adventista do sétimo dia estava dando estudos bíblicos numa cidade do interior, lá do Paraná, de onde venho. Esta irmã, bondosamente atendendo a um senhor que era desprezado pela vila onde ele morava, ela atendia às suas necessidades básicas e, ao mesmo tempo, ministrava estudos bíblicos a ele. Só que, certa vez, os vizinhos e o seu esposo entenderam que não era bom que ela continuasse visitando aquele senhor sozinha. Foi quando, então, ela resolveu fazer a última visita. E foi literalmente a última visita da vida daquela mulher. Este senhor, sendo assistido por ela de maneira física e espiritual,
a amarrou em sua cama, a violentou e acabou com a vida dela. Uma mulher que estava ministrando estudos bíblicos. Por quê, queridos? Por que Deus permite que essas atrocidades aconteçam com pessoas que estão praticando a justiça, que estão o amando, o servindo? Porque eu não sei quantos de vocês se lembram deste caso que aconteceu aqui no Ceará, relativamente perto de vocês. Uma jovem, se não me engano, assistindo a um culto de domingo na igreja batista, lembrou-se de pegar algo que estava no carro estacionado no pátio da igreja. E ela sai durante o culto para pegar o que ela havia esquecido dentro do carro, e quando ela entra do carro, 3 andarilhos observam o movimento dela, entram no carro, saem com ela e acabam com a vida de uma jovem que estava cultuando ao Senhor dentro da igreja. Por quê? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam se nós cremos que o nosso Deus é todo-poderoso? Por que Deus permitiu que a minha esposa, eu já falei algumas vezes com vocês aqui ao longo dessa semana de oração, no auge da pandemia, quando nós planejávamos ter o nosso primeiro filho, Deus manda um câncer de mama para dentro da minha casa. E meus amigos, nós tínhamos quase 20 anos de vegetarianismo, 6 anos de vegetarianismo estrito, não comíamos nada de origem animal, absolutamente nada. Nós amávamos a mensagem de saúde e amo esta mensagem até hoje. E procurávamos fazer o nosso melhor para servir a Deus naquilo que Ele nos pede, vivendo uma vida saudável. E Deus permite que um câncer de mama desgraçasse a minha família naquele momento. Por quê? Eu sei que algumas pessoas nos acompanharam nessa jornada, mas alguns não. Aí estão algumas fotos. Ali ao lado esquerdo de vocês, foi justamente quando a minha esposa descobriu o câncer de mama. E ao lado, na foto que está ao lado direito, foi quando ela, um pouco antes de começar a fazer o tratamento da quimioterapia, ela preferiu cortar o cabelo para que o impacto da queda do cabelo fosse menor. A minha esposa, quando o cabelo começou a cair, me deu o privilégio, a honra de poder raspar a cabeça dela pela primeira vez. E ali está a minha esposa e eu raspando a cabeça dela na nossa casa. Aí está a Bruna careca. Por quê? Uma jovem de 31 anos de idade. E ainda que tenhamos um filho, nunca verei a minha esposa amamentando um filho meu. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E detalhe, o meu pai e a minha mãe, na ocasião, hoje eles melhoraram já um pouco o estilo de vida deles. Mas tinham uma vida muito boêmia, comiam muita porcaria, gostavam muito de beber. E na ocasião, absolutamente nada. E a minha esposa e eu, tentando viver a nossa fé da melhor maneira possível, herdamos algo dessa natureza. Por quê? E a verdade é que essas perguntas não são exclusivas da nossa geração. Elas perpassam gerações na realidade, a ponto de nós olharmos para o livro de Salmos e nós vermos Asaf, no Salmos capítulo 73, olhando justamente a vida dos ímpios e questionando: por que Deus? Por que eu olho para os justos e eu os comparo com os ímpios e eu vejo os justos sofrendo, os justos chorando, os justos perdendo, enquanto os ímpios prosperam e têm uma vida abundante? Por que, Deus? Por que os teus filhos que te amam sofrem tanto e agonizam, e os ímpios se rebelam contra o Senhor e eles têm uma vida abundante? Por quê?
E o próprio Asaf, lá no versículo 16, vai dizer: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. E é difícil, queridos. É difícil nós entendermos que, apesar de Deus não causar o sofrimento, Ele usa o sofrimento como instrumento para algumas coisas na nossa vida. Só que ainda é possível dificultar mais a situação. Porque eu não sei para vocês, mas se por um lado o sofrimento já é duro de ser enfrentado por um cristão, por outro lado, para mim, ainda pior é quando o crente está sofrendo e a resposta que ele encontra de Deus é um silêncio sepulcral. Para mim, pior do que o sofrimento é o silêncio de Deus. Nós podemos agora refletir em vários momentos distintos das Escrituras. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre a experiência de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, quando elas enviam desesperadamente uma carta para Jesus, e eu quase vejo aquelas mulheres literalmente agoniadas com a enfermidade do seu irmão, ao dizerem a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está morrendo. E por que elas dizem isto? Porque na visão de qualquer ser humano normal, a pessoa que ama responde depressa. Então, quando elas dizem: Jesus, se o Senhor ama Lázaro de verdade, venha logo. Ele está morrendo, Jesus. Ele está enfermo. Só que Jesus lê a carta e passa o primeiro dia e Jesus não vai. E o segundo dia vem, e talvez aquelas dúvidas do porquê que Jesus não foi imediatamente já viraram desespero. Só que passa o segundo dia e Jesus não vai a Betânia. E o terceiro dia vem e Jesus não aparece. E a angústia que virou desespero, agora virou decepção. Passaram-se 3 dias e Jesus não apareceu. Aquilo que as irmãs de Lázaro esperavam não se cumpriu. É o silêncio de Deus. O C.S. Lewis, ele fazia parte de um grupo de estudos na Universidade de Oxford, um grupo de estudos de literatura, de mitologia. E neste grupo de estudos, ele tornou-se amigo de muitas pessoas. Uma delas, por exemplo, foi o próprio Tolkien, que eu já disse para vocês, que é o criador do Senhor dos Anéis. Mas tinha uma outra pessoa deste grupo, que era uma mulher, que era muito amiga dele e que estava a ponto de ser extraditada da Inglaterra, porque ela estava na Inglaterra de maneira ilegal. Só que o Lewis gostava tanto dela, não com amor eros, com amor marital, mas com amor fraterno de amigos, que ele resolveu casar com ela para que ela não fosse mandada embora do país. E ele se casou. Ela tinha 2 filhos, e com 2 anos de casamento, o Lewis estava profundamente apaixonado, ele amava verdadeiramente a sua esposa. Só que no 2º ano de casamento, ela contraiu um câncer de mama e ela morreu. E o C.S. Lewis, já na ocasião um cristão, começou a escrever em um diário os seus sentimentos nessa experiência da sua vida. Este diário virou um livro chamado A Anatomia de uma Dor. E num trecho do livro, o Lewis diz exatamente assim: conte com Deus nos momentos de maior alegria da sua vida, e ali Ele estará. Mas necessite dele nas horas de dor e angústia, e tudo que você encontra é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. Sabe o que é isso, igreja? É o silêncio de Deus. Quando nós mais esperamos as respostas de Deus, as explicações de Deus, a resposta dele para os seus filhos que sofrem é um silêncio sepulcral. Olhem para Jó. Quantos de nós costumamos romantizar e pintar com cores belas uma história que é profundamente difícil, queridos?
Ah, mas no final da história, Deus deu 10 filhos de novo para Jó, e aqueles 10 filhos substituíram os 10 que o diabo tirou. Eu te pergunto, você que é pai e mãe, suponhamos que o diabo tire um dos filhos que você tem hoje, e Deus te dê 10, estes 10 que Deus te dará, substituirá aquele que o diabo tirou de você? Meus amigos, a história de Jó é dolorosa. Foram 38 capítulos de silêncio de Deus. Esse homem chegou ao ponto, e eu imagino batendo no peito dizendo, eu queria que um tribunal fosse armado diante de mim, e eu defenderia a minha própria causa, porque eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando. 38 capítulos de silêncio de Deus. Aí quando Deus resolve romper o silêncio, eu não sei vocês, mas eu imaginava Deus chegando para Jó e dizendo assim, vem aqui meu filho, eu vou te explicar o que estava acontecendo. O problema é que aqui no céu, Satanás desafiou a sua fé em mim. Sabe o que ele disse, Jó? Ele disse que você me obedecia por interesse. Então, para mostrar a Satanás que você me ama de maneira incondicional, eu disse para ele, vai lá, tira o que ele tem, e você vai ver que ele vai continuar sendo fiel a mim. Pergunto, foi isso que Deus respondeu para Jó? Depois de 38 capítulos de um silêncio sepulcral, Deus chega para Jó e diz, sabe o que? Jó, agora, na minha tradução linguagem de hoje, você vai calar a sua boca, eu vou perguntar e você vai me responder. E sabe como que Deus começa? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Sabe o que Deus estava querendo dizer para Jó? Jó, eu sou Criador, você é criatura. Ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, creia, porque eu continuo no controle de todas as coisas. E isso não é fácil. E sabe que a experiência de Jó, ela é ainda mais problemática quando a gente vê as minúcias do texto. Meus amigos, Deus poderia ter aparecido para Jó em qualquer coisa. Aliás, eu me lembro de uma música, não sei se é do Arautos do Rei, ou é de algum outro grupo, a música é muito bonita, e respeito a licença poética que há nela, entendo que foi inspirada na experiência de Elias no Monte Carmelo, só que a música diz assim, calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. A sua voz jamais está, diz a música, no forte vento, no temporal e no fogo intenso. Só que, meus amigos, quando nós olhamos para a história de Jó, sabe onde foi que Deus escolheu, no capítulo 38, se manifestar para Jó, depois de 38 capítulos de silêncio? Se você abrir a sua Bíblia, você verá que Deus escolheu se manifestar, sabe aonde? Num redemoinho. Deus poderia aparecer em qualquer coisa para Jó. A última coisa que eu esperaria Deus aparecendo para Jó era num redemoinho, sabe por quê? Porque foi um redemoinho que o diabo usou para tirar a vida dos 10 filhos de Jó. O silêncio de Deus. Parece que nós estamos colocando Deus sentado no banco dos réus aqui nessa noite, não é? Então, em primeiro lugar, nós entendemos que Deus, ele não causa o mal, mas ele usa o mal como método pedagógico, e sabe que as coisas vão ficando ainda mais difíceis, porque normalmente quando um cristão sofre, aí dentro da igreja aparecem os amigos de Jó. Já viram os amigos de Jó dentro da igreja? Eles apareceram para minha esposa. Chegaram para minha esposa e disseram assim, Bruna, olha, não queria falar isso, mas eu tenho que dizer, ore, porque vai que você está passando por isso, por alguma coisa na sua vida que está provocando isso que você está sofrendo. São os amigos de Jó. Sabe o que os amigos de Jó normalmente fazem? Eles tentam criar uma teologia cujo objetivo dela é defender Deus.
Porque para os amigos de Jó é inconcebível aceitar que este Deus, ele use o sofrimento. Nem sempre, mas às vezes sim. Quando os amigos de Jó não aparecem, aparecem aqueles que tentam romantizar um pouco a experiência e dizem assim: irmão, não pergunte por quê, pergunte para quê. E meus irmãos, me desculpe, vocês já sabem, eu sou muito direto. Para mim, quando a minha esposa estava com câncer, pouco me interessava saber se era por quê ou se era para quê. Está entendendo? Eu não queria saber se era por quê ou para quê. Porque quem sofre não quer saber dessas coisas. Sou eu que estou sofrendo. É aquele que eu amo que está chorando, derramando lágrimas. Não importa se é por quê, se é como, se é para quê. Não importa, a dor está ali. Em terceiro lugar, tem aqueles que chegam e dizem assim: irmão, irmã, Deus, ele não é o causador disso. Deus permitiu. Agora, raciocinem comigo. Imagine que você está em um clube e neste clube tem uma piscina funda. E nesse dia, por alguma razão, está você e uma criança. Os pais se retiraram e acabaram deixando o filho perto da piscina sozinho. A criança tem 2 anos de idade. Por um descuido, ela tropeça e cai na piscina. E só você está ali vendo a cena. Você olha para a piscina, dá as costas e sai fora. Sabe o que é isso aqui no Brasil? Crime. Abandono de incapaz. Eu não preciso explicar para vocês o que eu estou dizendo, né? Deus permitir não ameniza absolutamente nada para aquela pessoa que sofre. Então, em primeiro lugar, Deus não causa o mal, mas Ele usa o sofrimento como instrumentos para algumas coisas na nossa vida. Em segundo lugar, muitas vezes, e talvez na maioria delas, a resposta de Deus para aquele que sofre será um silêncio sepulcral. Só que agora eu não vou ter respostas para vocês no tema de hoje. Todas, jamais. Mas eu quero propor algumas. E eu queria começar dizendo para vocês como sentir alegria no sofrimento. Já que é tão dolorido, já que o silêncio de Deus é ainda mais dramático, como é possível, assim como Paulo e Tiago, sofrer e ainda sentir prazer no sofrimento? Meus irmãos, vocês lembram da história de João e Pedro na sinagoga, quando eles foram açoitados pela primeira vez? Lembram dessa história? Esses homens, eles receberam 40 açoites menos um. Não sei se você sabe o que são os açoites romanos, mas os pesquisadores dizem que eram cordas, geralmente eram 3, e nas extremidades delas eles amarravam bolinhas de chumbo ou ossos de animais afiados, pontiagudos. De tal maneira que quando o chicote descia sobre o açoitado, literalmente a carne dele era rasgada, era lacerada. Esses homens sofreram 39 açoites. E a Bíblia diz que eles saíram da sinagoga como? Vocês lembram? Como? Louvando a Deus, felizes. Como isso é possível? Eu queria trazer talvez algumas respostas para vocês. Conhecem este homem que está aí à frente? Viktor Frankl, eu ouvi aí alguns dizerem. Viktor Frankl, infelizmente, ele é pouco mencionado nas academias. Eu não sei porquê, mas talvez porque ele é um grande pesquisador, só que ele é teísta, ele não é ateísta, ou seja, ele crê em Deus, e ele era judeu. E o Viktor Frankl, a importância dele é tamanha que ele foi o terceiro criador de uma escola vienense de psicoterapia, que é a logoterapia. Aliás, Viktor Frankl divergia de Freud. Enquanto Freud dizia que os problemas de neurose e transtornos psiquiátricos na sociedade são os seus impulsos sexuais reprimidos, Viktor Frankl vai dizer que não. E eu vou dizer para vocês o que era. Frankl era um judeu
E ele viveu na época do regime nazista de Hitler. E como a esmagadora maioria dos judeus daquela época, ele foi prisioneiro não de um campo de concentração qualquer. Viktor Frankl foi prisioneiro no pior campo de concentração do regime nazista. E eu tive o privilégio, era um sonho que eu tinha, de conhecer Auschwitz no ano passado. Eu fui gravar um dos episódios da série O Grande Conflito dentro do campo de concentração de Auschwitz. E eu já tinha lido alguns livros do Viktor Frankl. Esse homem esteve lá. E eu entendi o que ele passou no campo de concentração, um pouquinho, obviamente. E o Viktor Frankl, como um psiquiatra, ele começou a observar dentro do campo de concentração o comportamento dos prisioneiros. E ele viu que os prisioneiros, apesar de viverem as mesmas circunstâncias, reagiam a elas de formas distintas. Por exemplo, alguns, mesmo debaixo de um sofrimento cruel e subhumano, eram capazes de contar piadas, queridos. Contar piadas no campo de concentração. Enquanto outros faziam, sabe o quê? Tiravam a sua própria vida. Viktor Frankl viu que alguns que tinham pouca comida eram capazes de dividir o pouco que eles tinham com quem tinha menos do que eles ou nada. Enquanto outros que tinham comida suficiente faziam, sabe o quê? Roubavam escondidos daqueles que tinham talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí ele começou a pensar, o que será que faz com que pessoas vivendo as mesmas circunstâncias de sofrimento reajam de maneira diferente? O que será que provoca isso? Foi então que ele chegou a uma conclusão. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, o nome do livro. Em Busca de Sentido é o livro mais conhecido do Viktor Frankl. E aí, num trecho deste livro, nós encontramos aqui a seguinte declaração deste homem que sobreviveu, não disse a vocês, ao campo e saiu de lá e desenvolveu um método de tratamento psicoterápico. Aliás, não sei se vocês sabiam, o Dr. Rodrigo Silva, quando esteve em depressão, ele usou a metodologia de Viktor Frankl para vencer a depressão em sua vida. Eu vi o Rodrigo Silva testemunhando isso numa conversa de podcast. E aí o Viktor Frankl diz assim, ai daquele que não via no campo de concentração mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência e assim todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo, diz ele. E aqui está uma das frases mais conhecidas do livro e de Viktor Frankl. Ele diz assim, se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Porque, afinal de contas, o sofrimento, o que diz ele? Faz parte da vida. Sabe o que o Viktor Frankl descobriu? Sabe qual que era a diferença de pessoas que enfrentavam a dor com ânimo, enquanto outras esmoreciam a ponto de tirar a sua própria vida? Sabe o que era a diferença de um para o outro? É o que ele chamou de sentido de vida. Todos aqueles que no campo de concentração tinham alguma coisa que dava significado, sentido para eles viverem, conseguiam passar pela dor e pelo sofrimento de maneira diferente. E eu te pergunto, qual é o sentido da sua vida? O que dá significado para você viver na terra do exílio, onde nós nos encontramos aqui hoje? Essa é a pergunta mais importante da vida, querido. Você nunca pensou sobre ela? Hoje eu vi, por acaso inclusive, um Reels, onde, eu esqueci o nome, mas é uma humorista muito conhecida do Brasil, que teve um filho, não faz muito tempo, eu lembro o nome do filho dela, Domênico, uma criança que inclusive está sendo educada de maneira bem distinta, aprendendo alemão, inglês e português ao mesmo tempo. A Bia Napolitano, ela mesma. E eu vi
o marido dela entrando no quarto enquanto ela estava arrumando ali, se organizando, não sei para quê, e aí ele está se arrumando, talvez para trabalhar, não sei, enquanto ele conversa com ela dizendo: amor, sabe que eu comprei 200 livros de filosofia, mais ou menos, para tentar entender para que eu existo nesse mundo. Qual é o sentido da minha vida? E eu descobri. E eu quero compartilhar isso com você. E ele está se arrumando lá e contando para ela. E ele disse: eu descobri que o sentido da minha vida é cuidar da minha família aqui nesse mundo. Eu te pergunto, qual que é o sentido da sua vida? O que faz você se levantar de maneira intensa e apaixonada todos os dias? Nós precisamos pensar nisso na terra do exílio. Porque esse mundo que você vive hoje está tentando preencher de todas as maneiras esse vazio existencial dentro de você. Algumas pessoas dizem que é uma frase de Dostoiévski, não é uma frase dele, mas é uma frase que foi criada a partir de conclusões tiradas do seu livro Os Irmãos Karamazov. E aí, a partir do livro, chegaram à conclusão de que Dostoiévski entendeu que há um vazio no coração do ser humano do tamanho de Deus. E que as pessoas tentam preencher esse vazio, muitas delas em coisas que não satisfazem. E é por isso que a maioria dos seres humanos, quando sofrem, queridos, acabam sucumbindo à dor e ao sofrimento. Porque se o sentido real da nossa vida não estiver no seu devido lugar ou não for preenchido da maneira correta, em algum momento dessa jornada, nós vamos sucumbir em meio ao nosso exílio. Eu quero citar um exemplo prático para vocês daquilo que eu estou falando. Antes disso, essa citação ela ajuda a entender um pouquinho o que o Viktor Frankl pensa a respeito da logoterapia. O que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como reage ao que lhe acontece. Há pessoas que são infelizes tendo tudo e há pessoas que são felizes não tendo nada. Sabe que Nietzsche, apesar de ser ateu, é óbvio que tem muitas coisas que são aproveitáveis. E tem uma frase dele que ele diz assim, presta atenção: quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Ouviu? Quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Ou seja, qual é o propósito, o sentido da sua vida? Para os cristãos, a nossa resposta deveria ser a mesma e uma só. E eu, como disse, vou tentar explicar para vocês a experiência, através da experiência desse homem. Gates Horace Spafford. Um cristão que vivia nos Estados Unidos exatamente na mesma época de Ellen White. Só que ele era presbiteriano, homem de Deus, homem piedoso, homem dedicado à sua família. Além de advogado, o doutor Spafford era também um empreendedor do mercado imobiliário. Só que quando aconteceu o famoso incêndio de Chicago, que inclusive Ellen White registra nos seus escritos também esse incêndio, ele perdeu a esmagadora maioria dos seus empreendimentos e continuou firmemente confiando em Deus. O tempo passou e a família do Dr. Spafford era muito apaixonada por um grande evangelista daquela época. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do pastor Dwight Lima Moody. Moody era um grande evangelista e viajava ao mundo fazendo cruzadas evangelísticas por todos os lados. Até que um dia, o Dr. Spafford, junto com a sua família, resolveu comprar as passagens de um navio para viajarem à Inglaterra, porque lá aconteceria uma cruzada evangelística do Moody. Só que por alguma razão, o Dr. Spafford não pôde viajar com a sua esposa e as suas 4 filhas. Elas entraram no navio, fizeram a viagem e, em meio à viagem, o navio se chocou com um iceberg e naufragou. A esposa dele, que foi salva pelos botes salva-vidas, quando chegou em terreno seguro no continente, enviou um telegrama, uma mensagem, uma carta ao seu marido, lá nos Estados Unidos. E a carta, para quem entende um pouquinho de inglês,
lá no comecinho, ela diz assim: saved alone. Sabe o que significa? Salva sozinha. As 4 filhas do Dr. Spafford morreram no acidente do navio. Aquele homem, de maneira imediata, resolveu comprar outras passagens e viajar para encontrar-se com a sua esposa. E curiosamente, no meio da viagem, talvez refletindo sobre aquilo que ele tinha perdido, ele pergunta para alguns integrantes da tripulação onde mais ou menos o navio tinha afundado. Eles disseram, e quando o navio onde ele estava passou por perto do local da inundação, esse homem foi arrebatado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que é capaz de fazer com que pessoas que sofrem transcendam aos problemas dessa vida, e o Espírito de Deus penetrou no coração dele, a ponto dele voltar para o seu quarto do navio, assentar-se na escrivaninha, e ele começou a escrever um hino. Um hino que em inglês se chama It's Well With My Soul. Está tudo bem com a minha alma. Em português, este hino, traduzido para o nosso idioma, eu vou cantar com vocês um trechinho desse hino, acho que a maioria de vocês conhecem. É a capela mesmo. Nós vamos cantar juntos. Eu não sou cantor, mas eu vou dar aqui o começo, e vocês me ajudem na sequência. O hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, igreja? Amém. É sobre isso que estamos falando aqui nessa noite. Sentido de vida. Só alguém que tem um significado transcendente, superior, maior, que é capaz de ultrapassar todos os problemas dessa vida, é capaz de encarar o sofrimento com um significado diferente. Meus irmãos, nós estávamos lá naquele deserto, sofrendo e sofrendo muito. Sofrendo e sofrendo muito. Eu disse a vocês que a minha esposa, eu estava muito preocupado com ela. Naquela época eu ainda não tinha nem ideia dessa mensagem que eu acabei de compartilhar com vocês. Eu não sabia direito o sentido do sofrimento, o sentido da vida, mas quando nós chegamos lá, nós tínhamos um objetivo. Só que as coisas começaram a acontecer de forma completamente contrária ao que nós planejávamos. E o problema é que Deus faz isso com a gente. Eu nunca me esqueço o dia que o meu irmão, ele observou que o meu sobrinho na época tinha acho que 2 ou 3 aninhos, era um bebê ainda. E o meu irmão, limpando o bumbum do meu sobrinho, viu que estava ali nascendo um abscesso, uma bolinha de sangue, estava crescendo cada vez mais. E ele precisou levar o meu sobrinho ao hospital. Os médicos fizeram um exame e disseram que o meu sobrinho, com 2 aninhos, precisaria enfrentar a sua primeira cirurgia. Meu sobrinho nunca tinha ficado ainda longe do seu papai e da sua mamãe. O meu irmão, quando foi levar o meu sobrinho ao hospital para o dia da cirurgia, é óbvio que os pais não podiam entrar no centro cirúrgico. E quando chegou a hora, queridos, do meu sobrinho entrar e sair dos braços do meu irmão, o meu irmão disse que não só o meu sobrinho chorava, mas ele chorou junto com o meu sobrinho.
Porque ele olhava para a cara do Giovanni, para o rostinho do meu sobrinho, e parecia que ele estava dizendo assim para o meu irmão: pai, por que você está me deixando sozinho, pai? Eu te amo, pai. Eu não quero ir com esses homens que eu não conheço para lá, pai. Por que o Senhor está me entregando nas mãos de pessoas que eu não conheço, pai? E meu irmão chorava. E quando meu irmão contou essa história para mim, queridos, eu estou compartilhando com vocês aqui já, me arrepiando, me emocionando só de imaginar. Porque isso é a história de Deus com você. Tem horas que Deus vai ter que te pegar pela mão e te levar para o deserto. E você vai olhar para o rosto de Deus e vai dizer: pai, por quê, pai? Eu não quero ir para cá, pai, sozinho, pai. Por que você está fazendo isso comigo, Deus? E às vezes Ele vai pegar você pela mão e você vai sofrer. Porque você tem que sofrer. Porque se você não sofrer, você não vai chegar no auge da maturidade espiritual que Deus precisa que você chegue. Porque a escola do sofrimento é a única escola capaz de tirar você da superficialidade da fé e te levar para uma experiência transcendente com Deus. E vai doer. E você vai ter que passar pelo deserto sozinho muitas vezes. E ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, você vai ter que enfrentar o exílio e ver o templo de Salomão destruído, separação da família, com 17 anos de idade, Daniel ser castrado e os demônios cochichando no ouvido dele dizendo: cai fora, Daniel. Esse é o teu Deus? Você serve a esse Deus fracassado? Os utensílios do templo do teu Deus estão aqui agora, diante do meu Deus. O teu Deus é um derrotado e o meu Deus é vitorioso. E Daniel estava sofrendo, e debaixo do sofrimento, o desafio de Daniel era continuar confiando em Deus. Deus pega minha esposa e eu pela mão e leva a gente para o meio do deserto. E eu não estava entendendo por quê, queridos. E eu estou desesperado buscando a minha esposa no meio daquele deserto e não encontro a Bruna em lugar nenhum, quando de repente eu olho para o alto, eu vejo uma montanha e era a Bruna que estava em cima da montanha. Só que tem um detalhe: a minha esposa nunca tinha subido montanha para fazer nada, menos ainda para orar. Quando eu a vi lá em cima, eu já comecei a pensar no pior. Só que eu observei que a Bruna começou a descer do monte. E eu fiquei ali embaixo esperando a minha esposa descer. Ela desceu e foi ao meu encontro. E quando nós começamos a conversar, eu perguntei a ela o que ela tinha ido fazer lá em cima. E sabe o que ela disse? Ela foi para lá, pensando em tirar a sua própria vida. A minha esposa estava sofrendo tanto. E naquela época, nós não tínhamos a maturidade que temos hoje. Meus amigos, olha, eu digo para vocês com toda certeza, se a minha mulher não tivesse passado por esse deserto, ela não teria suportado o segundo deserto da nossa vida. Está entendendo? Que foi o câncer de mama. A Bruna, para vocês terem ideia, ela enfrentou o câncer de mama com mais força do que eu. Eu chorava escondido, eu tentava ser forte, porque Deus me disse naquela ocasião, foi ali que eu aprendi o que é ser um homem protetor da minha esposa. Foi naquele momento, porque antes eu não era. E Deus me disse: este ano o teu ministério vai ser cuidar da tua esposa. Alargue as tuas costas, sofra o que você puder por ela, porque ela vai sofrer, amenize o sofrimento dela. Amenize o sofrimento dela. E eu chorava sozinho, e tínhamos que ficar longe dos amigos, longe dos pais, longe da família, por causa da pandemia. A Bruna fazia quimioterapia, e ela, com a sua imunidade muito baixa, a gente evitava entrar em contato com pessoas, ao máximo possível. Só que a Bruna foi forte. A minha esposa, com 31 anos de idade, ela saía careca pela rua e não estava nem aí. Não estava nem aí. Porque ao segundo deserto dela, ela já tinha desenvolvido uma maturidade com Deus que ela aprendeu no primeiro deserto. Aliás, se não fosse a minha mulher, talvez eu ainda estivesse como um inimigo da igreja adventista do sétimo dia. Porque quando ela desceu daquele monte, ela me contou o que deu forças para ela. Ela desceu de lá primeiro, porque ela se agarrou em Deus. Ela clamou a Deus. Ela pediu pela misericórdia de Deus. Ela implorou ao Senhor. E em segundo lugar, porque a minha esposa lembrou da família dela. Graças a Deus, nós não somos uma família perfeita,
Mas graças a Deus nós temos uma boa família. Uma família sólida, estruturada, com pais e mães que nunca se separaram, que permaneceram leais ao santo legado do matrimônio, pais que se dedicaram pela educação dos filhos, graças a Deus. Apesar de não serem criados no adventismo ou numa igreja protestante, hoje sim, alguns deles, os meus pais ainda não. Mas isso nos deu forças a ela naquele momento, ela desceu. E a minha esposa desceu do monte como uma vencedora, e louvado seja Deus por isso. Quando ela desceu do monte, a vida da minha esposa, da Bruna, começou a mudar. E a experiência dela começou a mudar. Aí está a foto, dentro daquele trailer que está ali. Aqui do seu lado direito, você vê que há um edifício grande. Neste edifício grande, aconteciam os cultos, as aulas e os momentos de refeição, quando nós tínhamos. Ali, neste edifício, eu assistia às aulas de evangelismo, quando tinham. Só que naquele trailer pequeno ao lado, o diretor da escola, que era um peruano, que não tinha nada a ver com aquele pastor que eu disse para vocês, ex-pastor adventista, tinha um peruano que dentro do trailer dava aulas para um grupo de jovens da escola que trabalhavam um ano inteiro para estudar só no ano seguinte. Então vejam, eles trabalhavam um ano inteiro para estudar só no ano seguinte. E aí a minha esposa, como ela não encontrou as aulas que ela esperava lá de terapia natural, para não ficar à toa, ela começou a assistir as aulas dentro do trailer. Foi ali que a vida da Bruna começou a mudar. Meus amigos, eu comecei a ver a minha esposa levantando de madrugada para orar, preocupada em preparar estudos bíblicos. Eu era um pastor daquele movimento, pregava aos sábados, pregava quarta-feira, e nunca vi a minha esposa ser tão impactada por nada que eu preguei, como ela foi dentro daquele trailer. E isso me chamou a atenção. E eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair das minhas aulas, dali daquele edifício, e vou ouvir o que esse peruano está ensinando dentro do trailer. Terminaram as minhas aulas, um dia, eu caminhei em direção ao trailer, vocês podem ver que ficava perto, sentei na escada e fiquei escutando o finalzinho da aula dele. Ele estava ensinando sobre o que significa temer a Deus. Eu fiquei tão comovido com o que ouvi, que eu tomei uma decisão. Amanhã, no dia seguinte, eu não vou para as aulas naquele local. Eu vou entrar no trailer e vou ouvir a aula inteira desse cara. E naquele dia ele ia ensinar sobre o que significa a glória de Deus. Só para você saber, vai ser o tema com o qual eu vou encerrar esta semana de oração. No sábado, a nossa mensagem será Vivendo para a Glória de Deus. Meus queridos, o que eu vi naquele dia acontecer dentro daquele trailer, eu nunca mais vi acontecer na minha vida. Foi algo tão incrível e tão extraordinário que amanhã eu vou continuar contando a história para vocês. Amanhã eu continuo. Meus queridos, sabe qual que é o problema quando nós falamos sobre sofrimento? É que nós lemos o Salmo 91. E ali nós vemos o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E a gente pensa que vivermos aqui neste exílio é vivermos imunes ao sofrimento. Mas em momento nenhum nas Escrituras, olha aqui para mim agora, em momento nenhum nas Escrituras, Deus disse que os seus filhos aqui nesta terra passariam por ela sem experimentarem a dor, o sofrimento e a angústia. A única garantia que nós temos, ou melhor, eu diria que são duas. A primeira delas é aquilo que a mesma Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vocês lembram o que diz o texto? Eu não temerei mal algum. E não é porque eu sou forte. E não é porque eu sou capaz de suportar a dor por mim mesmo.
E não é, eu ainda diria, o próprio marido da Bia Napolitano, embora ele tenha pensado que encontrou o sentido da vida dele em livros de filosofia, nem os livros de filosofia podem te dar o sentido da vida, porque nós não encontramos o significado da vida naquilo que homens podem te dar, naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que os relacionamentos podem satisfazer. Não, não. O texto continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, queridos? Porque tu estás comigo. A certeza que Deus dá àquele que sofre é que ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, não perca a esperança, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Deus vê além do escopo da vida que nós enxergamos aqui, queridos. Deus vê muito além. Segunda coisa, e essa para mim é a maior esperança que eu tenho. Porque o livro de Salmos, ele nos diz que aqui neste mundo, todos os dias, sobem um vapor de lágrimas de dor diante de Deus. São lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento, de angústia, de pessoas que choram e que a maioria das vezes não entendem por que estão passando por aquilo. E eu já me adianto em dizer para você que quando a minha esposa sofreu e eu não tinha coragem de orar dizendo: seja feita a tua vontade, sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu não preciso entender. Porque se você sabe quem Deus é, você lembra dessa frase que eu disse do sábado? Você não precisa entender tudo o que Ele faz. Sabe o que é isso, queridos? Soberania. Só que Deus nos dá uma certeza. Essas lágrimas de dor que sobem aos céus todos os dias, elas não caem na ignorância. O livro de Salmos diz que Deus tem um odre. É óbvio que é uma metáfora. Um odre é um recipiente, onde Deus recolhe todas as lágrimas de sofrimento dos seus filhos lá no céu. Todas elas. E eu acredito, queridos, que quando nós chegarmos no céu e tivermos o privilégio de nos assentarmos ao lado do Senhor Jesus, eu creio que Ele vai te colocar do lado dele e Ele vai pegar a sua lágrima, cada uma delas, e Ele vai explicar aquilo que hoje ainda é inexplicável para mim e para você. É por isso que, em hipótese alguma, você deve desistir da sua jornada nesse exílio, porque o céu, ou no céu, é onde nós vamos descobrir as maiores verdades e as coisas mais incríveis sobre a nossa vida aqui na terra. Eu hoje sei por que Deus me levou para o deserto. Hoje eu sei. Vocês vão descobrir ao longo dessa semana de oração. Só que eu demorei 1 ano e meio para descobrir. Só que eu ainda não sei por que Deus permitiu que a minha esposa tivesse um câncer de mama. Talvez eu descubra um dia aqui nessa terra, se não, espero descobrir no reino dos céus. Agora, nós ainda temos um problema, porque eu ainda poderia chegar para Deus e dizer assim: Deus, tudo bem, eu já entendi que há um sentido no sofrimento, eu já entendi que eu preciso encarar o sofrimento com algo que o Senhor chamou de sentido de vida, eu já entendi isso. Só que Deus, ainda que o Senhor me esclareça essas coisas, é muito fácil. Porque no fundo, o Senhor está aí no céu e quem está sofrendo aqui embaixo sou eu. O Senhor me explica que há um sentido, que há uma razão, que há um propósito e diz que deve confiar, que eu devo confiar no Senhor, mas quem está sofrendo sou eu. E aí eu termino a minha mensagem nessa noite, dizendo para vocês: sabe qual foi a resposta de Deus para o sofrimento? Muito melhor do que teorias e filosofias. A resposta de Deus não é nenhuma teoria, queridos. A resposta de Deus para o sofrimento, sabe o que é? É uma pessoa. Porque Deus poderia ter explicado a dor. Deus poderia ter justificado a lágrima. Só que Ele fez mais. Ele desceu do céu para chorar as suas lágrimas, para sentir a sua dor,
para ser humilhado pelos irmãos da igreja, como você talvez já tenha sido, para ser traído pelas pessoas que ele mais confiava, como você já foi traído, para ser crucificado por aqueles que ele mais amava, como talvez você já o foi, simbolicamente falando, para carregar todas as nossas enfermidades, para chegar ao ponto de dizer para mim e para você: meu filho, eu não tenho explicação para tudo o que você está passando, só que eu tenho uma certeza para você: eu passei, e assim como eu venci, você também pode ser um vencedor pelo poder do meu sangue. A resposta de Deus para o sofrimento é uma pessoa. O meu apelo hoje para você, eu quero te convidar e convidar o pessoal para vir aqui à frente, nós vamos cantar agora juntos. Eu quero que você cante essa música como se ela fosse uma oração realmente. E o meu apelo para você hoje é que numa atitude de profunda submissão, nós vamos todos juntos ficar em pé e vamos cantar, mas enquanto você canta, eu queria que você internalizasse algo no seu coração, que você dissesse a Deus: Deus, eu já sofri, ou eu ainda vou sofrer. Talvez para a maioria dos que estão aqui, os piores dias da nossa vida ainda não chegaram, eles ainda vão chegar. E eu quero que a nossa oração hoje seja: Senhor, ainda que o céu despenque sobre a minha cabeça, me ajude a desenvolver uma fé no Senhor, que seja capaz de suportar qualquer coisa nessa vida. E ainda que a tua resposta seja aqui ou não, que eu continue confiando no Senhor, que enquanto eu estou em exílio, que enquanto eu estou peregrinando, eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a confiar em Ti, custe o que custar, em nome de Jesus. Eu sei que há uma grande polêmica hoje no meio cristão, particularmente adventista, a respeito da série do The Chosen. Pessoas que acham que não pode assistir, outros que acham que não tem problema nenhum. Eu comecei a assistir com a minha esposa e confesso a vocês que já chorei algumas vezes. E teve uma cena, acho que foi a primeira, onde eu realmente não me aguentei, porque ali foi uma forma de, através da poesia, nos enxergarmos naquela experiência. É lógico que não é um fato real, bíblico, mas os autores da série, os diretores, tiveram a sensibilidade de fazer com que um dos 12 apóstolos, que é o Tiago menor, o Tiaguinho, fosse um coxo. Sabe o que é um coxo, um aleijado? E aí chegou o dia em que Jesus ia enviar os seus 12 discípulos, para pregar, para curar pessoas, para expulsar demônios. E aí o Tiaguinho, que é aleijado, vive um dilema. E nos seus questionamentos interiores, ele diz: como é que eu vou curar os outros se eu mesmo não fui curado? E a sensibilidade da cena é que quando Jesus está a ponto de enviá-los, o Tiaguinho tem uma conversa com Jesus. E ele chega para Jesus e ele questiona exatamente isso, e Jesus começa a dizer para ele: Tiaguinho, meu filho, eu não lembro de todas as palavras, mas eu estou parafraseando aqui para vocês. Para algumas pessoas, um milagre será cura. Para outras pessoas, um milagre será continuar confiando em mim, ainda que eu não cure. Tiaguinho, imagine você, que é o Tiaguinho aqui dentro nessa noite. Imagine você, Tiaguinho. O poder do seu testemunho. É maravilhoso, pessoas que são curadas e amam a Deus. Só que mais maravilhoso ainda são pessoas que não são curadas e continuam confiando no Senhor. Algumas pessoas Deus vai chamar para ser como o Tiaguinho da série do The Chosen. Não sei se sou eu, se é você. A única coisa que eu peço é que Deus me ajude a continuar amando a Ele, servindo a Ele, custe o que custar. Meus amigos, o nosso tema de amanhã, vivendo nos últimos dias. É uma mensagem extraordinária. Eu queria dizer para você, chega na sua casa de hoje para amanhã, leia
algumas vezes a primeira carta. Deixa eu só conferir se é isso mesmo aqui antes da gente orar, porque eu vou deixar essa lição de casa para você. Leia segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Leia ao longo do dia de amanhã, se você puder, porque amanhã a gente vai estudar o capítulo 3 inteiro no sermão aqui. Vai ser uma mensagem extraordinária. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos aqui na terra do nosso exílio, Senhor. Como começamos esta semana dizendo, essa Babilônia, já há tanto tempo, como adventistas, esperando Jesus voltar, e Jesus ainda não veio. Estamos jornadeando nesse deserto, sofrendo, padecendo dificuldades, enfermos, sendo traídos, perdendo empregos, mesmo sendo fiéis a Ti, vivemos neste mundo debaixo da dor e da aflição. Talvez alguns de nós ainda não passamos por essa experiência tão dolorosa da perda, da enfermidade, da traição, mas é possível que ainda vivamos isso, Senhor. E a verdade é que na pedagogia do Senhor, com cada um de nós, o Senhor vai trabalhar de maneira diferente. Porque quando eu olho para Abraão, o Senhor ensinou a ele a amá-lo incondicionalmente quando ele sacrificou o filho. Ou melhor, quando ele mostrou disposição de sacrificar o filho. Mas com Enoque, foi quando Enoque gerou o filho. Isso mostra que cada um de nós teremos experiências diferentes com o Senhor. A nossa vida dentro da igreja é uma coisa, mas quando nós saímos daqui de dentro, nós vivemos experiências individuais com o Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, que na jornada do nosso exílio, que na nossa caminhada no meio desse deserto, quando a dor vier, quando o sofrimento vier, ou se já estivermos vivendo essa realidade agora, como eu já orei ao longo dessa semana, nos dê a mesma fé que Jó teve de dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Tudo o que o Senhor precisa é desenvolver essa experiência na vida de cristãos, pessoas que amem e vivam para o Senhor de maneira incondicional. Nós queremos colocar, portanto, a nossa fé e a nossa vida em Tuas mãos. E a nossa oração nessa noite não é para que o mar abra, não é para que o gigante caia, não é para que o Senhor imediatamente restaure aquilo que nos foi tirado, não. A nossa oração nessa noite é para que, ainda que o gigante não caia, que o mar não seja aberto, ainda que as coisas não aconteçam como a minha lógica humana, que o Senhor me ajude a crer no milagre de que mesmo que o céu caia sobre a minha cabeça, é possível que eu continue confiando no Senhor. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus.